Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques, bem-vindo ao canal Astronews. Hoje nós vamos responder uma pergunta que é muito feita, ou seja, por que os espelhos do James Webb são revestidos de ouro? Vamos aí à explicação. Antes de começarmos a explicação, vamos lembrar aqui alguns conceitos. Primeiro, sobre unidades de medida, a gente tem o metro. Se a gente dividir o metro por 10, nós vamos ter o decímetro. Se a gente pegar o metro e dividir por 100, centímetro, por 1000, o milímetro, por 1 milhão, o micrômetro, por 1 bilhão, o nanômetro e por 10 bilhões, o chamado angstrom. Então, a conta é mais ou menos assim, aqui estão o prefixo e o símbolo utilizados, né? Nós vamos usar nesse vídeo aqui o micrômetro, né, que é esse símbolo aqui, e o nanômetro, cujo símbolo é este aqui. Antes de começarmos aqui, eu queria relembrar aqui um conceito do comprimento de onda. Se a gente pega uma onda eletromagnética, ela tem um chamado comprimento de onda, que justamente é a distância entre dois máximos ou dois mínimos, ou seja, entre dois picos e dois vales. Esse lambda, aqui, essa letra, é então o símbolo para a gente expressar o comprimento de onda. E para que a gente vai precisar disso aqui? Justamente para a gente ver os comprimentos de onda que vão ser observados pelo James Webb. Então aqui, ó, só para a gente lembrar que a luz que a gente enxerga, que é o visível, o vermelho ele tem um comprimento de onda de 700 nanômetros, o laranja de 600 nanômetros, o amarelo de 580 nanômetros, o verde de 550 nanômetros, o azul, um pouco mais claro, 475 nanômetros, 450 nanômetros. Bem, abaixo aqui, em comprimentos de onda menor, né, que quanto nós estamos aqui para baixo, nós temos comprimento de ondas menor, nós temos aí as faixas do ultravioleta, raio-x e raio-gama. E comprimentos maiores aqui, que é o vermelho, que é o que a gente consegue enxergar com comprimento de onda maior da luz, nós temos o infravermelho, o micro-ondas e ondas de rádio. E é justamente aqui no infravermelho que o James Webb vai observar a maior parte dos seus alvos. Então, relembrando aqui as 3 missões espaciais aí que foram lançadas, que observaram nessa faixa do infravermelho. Primeiro nós temos o Hubble, que observou tudo dentro do óptico aqui, e uma parte aqui do ultravioleta, e uma pequena parte também do infravermelho. Nós temos aqui o James Webb, que observa desde o laranja até o comprimento de onda de 28.500 nanômetros, aqui do infravermelho. E o Spitzer, que observa aqui desde o meio, aqui a gente chama infravermelho médio, até o infravermelho longo, observando o resto do infravermelho aqui. Aqui nós temos acima o micro-ondas e aqui o rádio. E aqui vocês observem que quanto mais a gente aumenta o comprimento de onda, mais ele vai se deslocando aqui para a direita, saindo do infravermelho para o micro-ondas e para as ondas de rádio. Bem, se a gente pegar aqui, ó, nós temos o telescópio Hubble, que observa desde 90 a 2.500 nanômetros. O James Webb observa dos 600 aos 28.500 nanômetros, que dá 0,6 microns até 28,5 microns. E o Spitzer, que observa do 3.000 aos 160.000 nanômetros. Se a gente dividir por 1.000, dá 3 microns até 160 microns. Então essa aqui é a faixa de onda que o James Webb vai trabalhar. E com isso, por que foi utilizado o ouro para revestir os espelhos do James Webb? Aqui a gente percebe um gráfico que no eixo Y é reflectância e no eixo do X nós temos aqui o comprimento de onda, tá? Então aqui, a partir dessa faixa de onda aqui que o James Webb vai trabalhar, que é o laranja até o infravermelho aqui, ó, até 28 microns, 28,5 microns, como nós já observamos aí, vocês podem ver que essa linha aqui em vermelho é a linha do ouro, é a plotagem do ouro, que é plotando aqui a reflectância do ouro, o percentual que ele reflete
em função do comprimento de onda. Vocês podem ver que com comprimentos de ondas mais compridos, o ouro sempre ganha tanto da prata, que é o AU aqui, quanto do alumínio, que são outros componentes que a gente utiliza também, outros metais, né, que a gente utiliza para revestir espelhos. Então, por exemplo, a gente vê que o alumínio, ele não tem aqui uma boa performance para refletir aqui no infravermelho, e a prata também tem uma performance inferior ao ouro. Então, a resposta à nossa pergunta inicial é justamente essa: por que que os espelhos do James Webb foram revestidos de ouro? Então, o gráfico já fala por si, porque essa faixa aqui que ele vai observar, sempre o ouro tem o melhor performance de reflexão. Cerca de 99% da luz que vem, ela é refletida pelo ouro nessa faixa do infravermelho. Então aí temos o espelho do James Webb, e ele foi totalmente revestido de ouro, e depois colocaram uma capa em cima de revestimento chamada de dióxido de silício, que era para proteger da poeira e de eventuais arranhões que pudesse ter durante o seu manuseio. Aqui os espelhos, eles foram colocados na montagem com uma proteção por cima, justamente para não ter nenhum risco de ter arranhões e de nenhuma ferramenta ou algo cair em cima deles. Então, os telescópios que a gente utiliza aqui na Terra, eles geralmente, ou eles são revestidos de prata, ou eles são revestidos de alumínio, que tem uma boa performance no espectro visível. Então aqui eu vou mostrar para vocês um telescópio que a gente utiliza nas nossas observações. Ele tem o revestimento feito totalmente em alumínio, tá? E também tem essa capa de dióxido de silício por cima para proteger a sua superfície, principalmente em relação à atmosfera, né? Para ele não interagir tanto com a atmosfera, porque a atmosfera acaba oxidando e tirando um pouco das propriedades reflexivas do espelho. Então, a gente, em telescópios aí comerciais, ou mesmo em telescópios aí de observatórios, o pessoal geralmente utiliza o alumínio, embora a prata seja até mais eficiente que o alumínio. O problema da prata é que ela vai perdendo rapidamente o seu poder de reflexão com o tempo, principalmente pela interação com a atmosfera. Ok? Então, espero aí ter passado essas informações sobre por que o espelho do James Webb ele foi revestido de ouro. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aí nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa um like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos e até um próximo vídeo. Até!